Isso, livro de Reis. Deixa eu abrir aqui. Pode começar. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 22. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, revendo uma posição que já havia sido dada pelo profeta Micaías. Lembra de Micaías? Pergunta quem está perto de você. Lembra de Micaías? Se não lembrar, diz assim, lembro não. Para eu ver e poder recapitular. Lembra não? Micaías que chegou diante de Acabe, né, e profetizou que ia dar ruim se ele fosse aquela guerra. Que ali ele iria morrer. E Acabe mandou prender Micaías. Numa prisão pior do que a que ele já estava. Então ele foi perseguido e foi preso. Agora nós vamos ver o que aconteceu na batalha. Porque Acabe era teimoso. Você não é teimoso não, né? Não olha para o lado, olha para você. Não falei para olhar para ninguém. Deus fala, você diz Deus falou, mas você faz diferente. Não faz isso não, né? Não, que isso, claro que não. Mas Acabe fez. E Acabe foi para a batalha que o profeta disse para não ir. Sabe, irmão, tem batalha que você está guerreando porque você é teimoso. Deus disse, essa batalha não é tua. E você fica procurando cabelo em ovo. É assim que fala. Então, irmão, ouça o que o Senhor está falando para você, porque Deus fala nesse lugar. Vamos ler capítulo 22, dos versículos 29 a 36. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estão os dois aí, rei de Israel e o rei de Judá, subiram a Remote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Olha o malandro. Desculpa. Tu, porém, vestes as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Com medo da profecia, mas teimoso, não querendo voltar atrás, o rei Acabe decidiu ir para a guerra. Porém, ele armou uma estratégia para burlar o que Deus havia falado. Ele chega para Josafá e diz assim: olha só, Josafá, bota a sua veste real, porque o rei devia ter uma armadura especial.
Então disse, você vai com sua veste real, eu vou me disfarçar. E ele foi disfarçado para desviar a atenção do exército. Você veja que o rei Ben-Hadad, o rei daquela cidade, ele disse para os seus comandantes, olha, vocês não vão pelejar nem contra um soldado pequeno, nem contra o maior, vocês vão procurar o rei de Israel. Ele sabia da liderança militar de Acabe. Ele sabia que Acabe era um bom soldado. Então ele pensou, se eu capturo, ou então se eu mato Acabe, o rei de Israel, isso vai ser um sinal de derrota para todo o exército. E Acabe foi ferido. Uma flecha, quando fala da flecha simples aqui, está falando uma flecha lançada ao acaso. E atingiu a armadura de Acabe por entre as fivelas. Deixa eu falar para você, abrir um parênteses aqui. Quando eu estava meditando, antes de dormir, eu procuro sempre ler e meditar nas coisas que aprendo ali naquele momento. E eu estava meditando sobre a armadura de Deus. Por que que às vezes nós estamos vestidos com a armadura de Deus, mas mesmo assim somos atingidos por setas malignas, enviadas para nós, e aí não por acaso, mas enviadas para nós bem endereçadas. E mesmo firmes no Senhor, vestidos da armadura de Deus, somos atingidos. E aí, irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque nós estamos em guerra constante contra o inferno, é ou não é? O mundo espiritual não para. E a nossa guerra espiritual é constante. E quando a gente está guerreando, irmãos, imagina aqueles exércitos de antigamente, todo mundo de armadura, espada, escudo. Não nos atingiu, mas começa a fragilizar a armadura. E muitas das vezes nós não estamos atentos para reparar a nossa armadura, para manter a nossa armadura em condições perfeitas para estarmos na guerra. E aí, quando uma seta é lançada, ela encontra o ponto frágil da armadura e nos fere. Então, em nome de Jesus, igreja, quando você estiver orando, você é salvo e remido no sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Você é soldado do exército do Senhor. Diga amém. Então, quando você estiver orando, analise a sua armadura e peça, Senhor, restaura essa armadura, fortalece os pontos fracos, porque eu não serei atingido por seta vinda do inferno ou de qualquer outro lugar. É nosso dever manter a nossa armadura em condições. É o soldado que cuida da armadura. É o soldado que reabastece a arma. É o soldado que pega os apetrechos de sua guerra. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Amém? Bem, Acabe é atingido e pede para o seu condutor da carruagem, dizendo, me tira daqui. Me leva para um lugar que eu possa estar escondido. Mas ele não fugiu da batalha. Para você ver o ímpeto militar dele, né? Ele não fugiu, ele ficou mais encostado, mais no campo. E ele foi tendo uma hemorragia. Porque ele foi sangrando até morrer. E aí passou para o exército a ordem. Cada um para sua casa, cada um para sua terra. Porque o rei havia morrido. E aí o exército,
que se chama pelo nome do Senhor, perdeu a batalha. Porque um não cuidou da sua armadura. Vamos continuar lendo? A partir do 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra do Senhor, como tinha dito. Quanto ao mais assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. A morte inesperada de Acabe veio comprovar a profecia de Elias e dos outros profetas. E uma das coisas que falaram sobre a morte de Acabe é que os cães lamberiam o seu sangue. Então, quando eles levam o carro onde Acabe morreu para lavar no tanque de águas, ali os cães foram beber água e beberam do sangue de Acabe naquele lugar. Nós vamos abrir um parênteses e nós vamos falar de Josafá. Josafá não é rei do Reino Norte, ele é do... Chamado? Isso. Mas é importante para nós a gente fazer a menção de Josafá, porque Josafá foi um homem que agradou ao Senhor. E nós queremos dar uma olhadinha nessa vida, rapidamente, de Josafá, porque aqui há um sincronismo da história, que eu falei lá no início, entre o reino de Judá e o reino de Israel. E a gente vai ver agora a profecia se cumprindo e o reino prosperando de Judá, paralelamente com o reino de Israel, que agora está vivendo uma crise. Então, Josafá governou 18 anos paralelo a Acabe. 18 anos, isso não é pouco. Segundo Reis, ainda, capítulo 22, versículo 41, a gente vai ler sobre Acabe, sobre Josafá, um bom rei. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Josafá, aqui o texto vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele nunca se envolveu com a idolatria. Ele nunca fez o que os outros reis de Israel fizeram. E como eu falei com vocês, o seu filho casou com a filha de Acabe, o que vai gerar um certo problema para o reino
do sul. Então, prestem atenção, jovens, prestem atenção. Sabe aquele negócio, eu vou ganhar primeiro para mim, depois eu ganho para Jesus? Foge disso, hein? Chuta que é laço. A gente precisa se relacionar com pessoas que são firmes no Senhor. Aí olha a expressão que eu usei. Pessoas que são firmes no Senhor. Porque tem gente que também passa pela igreja olhando as menininhas e os menininhos, né, para ver quem é que pode namorar. Igreja não é lugar de namorar. Igreja não é lugar de arranjar namoradinho. Se você está com esse negócio de paquerar, para antes que eu te chame no gabinete, porque já estou com uma relação para chamar. Igreja é lugar de adorar a Deus. Igreja é lugar de servir ao Senhor. E igreja é lugar de Deus promover casamento e não namorico. Olha o ruim que deu na família. Porque se juntou com quem não era do Senhor. E a gente primeiro precisa provar, para depois aprovar. Coloca na prova, não passou, chuta que é laço. Apesar de Josafá ser um bom rei, fazer o que era reto aos olhos do Senhor, ele não eliminou de vez a idolatria. Ele deixou alguns lugares altos onde as pessoas costumavam fazer a sua adoração a ídolos. Apesar da reforma que o pai dele fez, que ele deu continuidade, inclusive removeu os sodomitas. Essa palavra, no hebraico, ela fala da prostituição masculina. Porque a gente só fala de prostituição feminina. Mas tem muitos prostitutos por aí que ficam se disfarçando de pessoas boazinhas. E aqui, uma prostituição masculina, sodomitas. Ele removeu, mas ele deixou uma brecha, irmão. Tem alguns altos aí, deixa aí, o pessoal vai parar. Vai parar de ir lá para cultuar, mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Abriu uma brecha para continuar a idolatria. Vamos continuar a leitura? 47. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos. Josafá estava querendo modernizar a refinaria de ouro deles. Mas ele foi se aliar com Acasias, filho de Acabe. Foi fazer uma aliança real de comércio. E aí começou a dar ruim. A primeira coisa que aconteceu foram os navios não conseguirem navegar. Porque Israel não era um país que cuidava muito da navegação, não. Apesar de ser beira-mar, eles não se dedicavam à navegação. Então, ele foi fazer um acordo com Acasias para poder desenvolver essa habilidade de estar navegando também pelas águas. Bem, Josafá faleceu e foi sepultado. Mas vamos agora, no 115, slide 115, vamos entrar um pouquinho só na questão da vida de Josafá, para ver o que ele fez de certo, para que a Bíblia registrasse que ele agiu e fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia. Antes disso, olha só, esse é o esboço que nós vamos seguir, tá? Vamos falar das reformas que se seguiram no reinado de Josafá, muitas outras reformas, a invasão dos moabitas no reino de Josafá,
porque foi fazer aliança com quem não devia, e depois a oração de Josafá. Então, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 19. Segundo Crônicas 19. Vamos ler a partir do versículo 4 até ao 7. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra e em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Um programa de reforma que Josafá fez, e que ele fez questão de viajar pessoalmente, de cidade em cidade, para encorajar o povo a voltar-se para Deus. Ele quer vovó. Não dá, amor, não dá, depois, tá? Leva ele, gente. É meu netinho, vocês não sabem, mas a igreja sabe. Então Josafá fez questão de ir de cidade em cidade e motivar o povo. Gente, nós precisamos voltar ao Senhor, nós precisamos cultuar o Senhor, nós precisamos falar do Senhor, viver o Senhor. O próprio rei se dispôs a isso. E ele, debaixo da orientação do Senhor, ele designou juízes subordinados. Para quê? Para manter e administrar a causa de Deus. Lembrar as pessoas do chamado que tiveram para servir. E ele criou um tribunal central. Isso já tinha na época de Davi. Mas com o passar do tempo, isso foi sendo esquecido, negligenciado. Mas tudo que a gente deixa para trás, e foi o Senhor quem instituiu, a gente precisa trazer de volta, restaurar. E Josafá restaurou. E chamou os juízes, e sabe quem ele escolheu? Escolheu os levitas. Levitas, diga amém. Glória a Deus. Escolheu os sacerdotes, os ministros, digam amém. Glória a Deus. E escolheu os chefes de família. Chefe de família, diga amém. Deus mandou que escolhessem pessoas como vocês que receberam. Por quê? São considerados idôneos, equilibrados, pessoas tementes ao Senhor. Então veja, irmãos, a responsabilidade de ser colocado como levita. Ela sabe cantar bonitinho. Uma vez, uma pessoa cantou na igreja e alguém chegou para mim: ué, pastora, por que essa pessoa não está no louvor? Olha como canta bem. E eu falei: desde quando para cantar no louvor tem que só cantar bem? E o resto da vida? E como é que sobe no altar? Irmãos, não é só o altar que é santo, não. Aqui é santo. Como é que sobe no altar para ministrar a igreja de Cristo Jesus, que é santa, perfeita e imaculada? Eu sou errada sozinha. Você tem seus problemas sozinhos. Mas quando nós nos reunimos como corpo de Cristo Jesus, aqui a santidade do Senhor está manifesta. Então a gente precisa ter critérios para atrair essas pessoas, para ministrar a igreja do Senhor. E mesmo assim, de vez em quando está ruim. Mesmo com tantos critérios, com tanto rigor, de vez em quando está ruim. Por quê?
Nós precisamos ter cuidado, porque sobre nós está a responsabilidade de julgar e aconselhar. Então, vou falar para você entender assim de modo bem claro. Não dá conselho se você não é capaz disso. Não dá conselho se você não tem autoridade para isso. Você dá conselho baseado na sua vida. E a sua vida pode ter dado muita coisa errada. Então, você não deve dar conselho. Porque quando a gente dá conselho, olha o que diz aí no versículo 6. Não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. Tudo que fazemos precisa estar baseado na vontade do Senhor. Vai aconselhar um casal. Está dando tudo errado, tudo. A vontade é de chegar e falar assim, minha filha, chora logo, sofre logo, vai embora. Larga isso. Você está vendo que vai dar errado, larga isso. Mas é isso que a palavra de Deus diz? Não. Enquanto estiver vivo, tem que pedir ao Senhor para restaurar. Por quê? O que Deus uniu não separe o homem. A não ser que você tenha se unido fora da vontade do Senhor. Mas a gente precisa falar baseado no Senhor, nos padrões da palavra do Senhor. E o texto vai falar assim, aquele que julga não pode fazer acepção de pessoas, quer dizer, não pode ter parcialidade. Ah, não, como é ela, né? Tão bonitinha, tão boazinha, não. Vamos dar mais uma chance. Não, não pode ser assim. A palavra não muda, não importa a quem seja aplicada. Os princípios divinos não mudam. E ele diz de novo, sem aceitação de presente, suborno. Né? Quando você está perto das provas finais, você faz o quê? Agrada a professora. Leva maçã para a professora. Né, Juju? Juju ganha bombom, Juju ganha presente, porque está chegando a prova. E todo mundo quer agradar a professora. Irmãos, a gente não recebe presente para agradar ninguém. A gente agrada aquele que nos chamou para a sua obra. Amém? Vamos continuar, que a gente precisa. Eu quero passar um videozinho de recapitulação. Está na agulha? De recapitulação de todo o primeiro livro dos reis e já de projeção para o segundo livro dos reis. Então, vamos continuar aqui ainda em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 19. Por que segundo Crônicas e não segunda Crônicas? Porque é segundo livro das Crônicas. Segunda é quando é epístola, carta. Segunda carta aos Coríntios. Entendeu? Então, quando for lá no Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, então é segunda Coríntios, porque você omitiu a palavra carta. E como é aqui no Antigo Testamento, que não são cartas, são livros, então é segundo, você omite o livro, Crônicas. Olha para o teu irmão e pergunta assim, aprendeu? Agora, ai daquele que subir no púlpito e falar errado. A igreja vai olhar para a tua cara e vai dizer assim, você não aprendeu? Não é não? Eu aprendi isso. Então vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 19, versículos de 8 a 11. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro.
e em toda diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, está falando de homicídio, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-o que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós e todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Os levitas receberam tarefas para o processo de aplicação da lei. Os levitas estão envolvidos na adoração, mas precisam estar presentes no ensino, porque é a função levítica para isso. E eles precisavam, junto com toda aquela equipe, administrar as coisas de Deus com todo o coração, com o coração inteiro. Irmãos, para fazer as coisas do Senhor tem que estar com o coração inteiro. Não pode estar dividido, pensando aqui e pensando ali, não. Tem que estar todo ali. E Amarias foi colocado como chefe da corte, cuidando das coisas religiosas. E Zebadias de todo o negócio do rei, quer dizer, da administração civil. Aqui ele divide a parte de Estado e a parte da igreja. Mas ele diz, só pode estar aqui aqueles que temem ao Senhor e conhecem a palavra do Senhor. Você está prestes a votar. Cuidado em quem você vota. Porque hoje sofremos muito, porque está colocado sobre nós alguém que não teme ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que orar, temos que ter sabedoria para a igreja não sofrer. Amém? Entendeu? Olha para o seu irmão e diz assim, entendeu, né? Então Josafá instituiu a Suprema Corte. É isso mesmo, irmão. Suprema Corte, a Corte Suprema. Para cuidar dos assuntos religiosos, fiscais e criminais. E para trabalhar com justiça tem que ter coragem, né? Tem que ter muita coragem. E no final ele vai dizer assim, faça de coração inteiro, porque o Senhor será com os bons. Esse bom não é aquele que é bam, não. É aquele que tem o coração bom voltado para o Senhor. Aquele que está com os olhos fixos no Senhor. O Senhor estará com eles. Bem, vamos correr para a invasão dos Moabitas, para a gente finalizar essa parte. Capítulo 20 de 2 Crônicas, os 4 primeiros versículos. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá agora estava quieto, irmãos. E eles vieram para pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar. Esse mar está falando do Mar Morto. E da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Deixa eu pedir para antecipar o slide 116. Só para a gente se sintonizar. Aqui é o Mar Morto. O texto está dizendo que eles vieram da além do Mar Morto, vieram aqui de Moabe para atacar Judá. Isso é para você se sintonizar
geograficamente. Ele veio da além do grande mar, do Mar Morto, da Síria, que está daquele lado de lá, mais para lá. Eles vieram e subiram contra Judá. E ele diz do En-Gedi. O En-Gedi é o deserto que fica aqui, mais ou menos nessa região, abaixo do Mar Morto. Porque onde tem o Mar Morto, não tem vida. Porque o mar é extremamente salgado. E não é só salgado de sal. Ele tem muitos outros minerais. Inclusive, uma dos empreendimentos, tanto de Israel atual, que fica do lado de vocês, do lado esquerdo, quanto da Jordânia, que fica do lado direito do Mar Morto, eles fazem a extração de minerais do mar. Então, todo produto de beleza, que são assim super carérrimos, a maioria deles são de extração do Mar Morto. E esse mar, a densidade da água, dos minerais, do sal, é tão intensa que há dificuldade de afundar. A gente fica boiando e não afunda. Não pode nunca permitir que a água bata nos olhos, porque arde demais. E quando a gente caminha dentro do mar, a gente precisa caminhar calçado, por causa das pedras de sal que tem nesse mar. E fere mesmo os nossos pés. Então, os moabitas e os amonitas se levantam contra Judá e vão atacar Judá. E aí, Josafá manda reunir todo o povo. Culto de oração é para todo o povo, mas não vem. Nem olha para o lado, continua olhando aí para frente isso. Irmãos, se nós soubéssemos o poder da unidade na oração, o culto de crescimento, que é oração e ensino, ia ser o maior culto da igreja. Você percebeu os clamores dirigidos hoje aqui? Você percebeu cada oração abordando um ponto que nós precisamos, como igreja, vencer? A irmã Bia orou por libertação. E quando ela orava por libertação, me vinha à memória o que Deus tinha me mostrado. Demônios circulando essa área, só circulando, irmão, porque aqui ele não pode chegar, porque a igreja aqui na nossa localidade, ela é um farol espiritual. A luz vai como laser direto para o céu, então não pode assumir essa redondeza. Mas nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos ampliar para o nosso quarteirão, dizer assim, nesse quarteirão aqui não haverá trevas, não haverá opressão, não haverá aqui tribulação, cantos escuros, lugares de temores noturnos, de assédio maligno, não. Nós precisamos ir ampliando, como estamos fazendo nas ruas. Nós precisamos consolidar essa área como quartel espiritual, para que a gente possa não só se abrigar, mas as pessoas também possam correr para se abrigar aqui. E Josafá conclama todo o povo para jejuar e orar. Jejuar não é fácil, né? Principalmente quem está acostumado a tomar café todo dia. Jejuar é tenso. Na hora do café começa a doer o estômago, dá dor de cabeça. Por que jejuar é importante, irmão? Porque jejuar vai tratar a sua fragilidade. Já viu que quando você jejua, parece que todo mundo te persegue, ficam te espetando. Olha, as pessoas ficam... Não, irmão. É o Espírito Santo tratando de você, tratando da gente. As coisas que nos tornam frágeis, as brechas na armadura se manifestam no jejum. Para quê? Para que pela oração o Espírito Santo possa agir e tratar dessa área na nossa vida.
Então, quando alguma coisa se levantar contra você durante seu período de jejum, agradeça ao Espírito Santo, porque Ele está tratando de você, do seu caráter, da sua vida espiritual. Então, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: amanhã é dia de jejum. Até que horas? Até você aguentar um pouquinho mais. Sabe quando a gente diz assim: não aguento mais, eu tenho que comer alguma coisa. Vou esperar mais meia hora, bebe água. Vou esperar mais meia hora, que aí você dá um passinho a mais, entendeu? Então amanhã eu convido toda a igreja a estar em jejum e oração. Nós temos o relógio de oração correndo na quarta-feira. Começa hoje às 0h01 e termina amanhã à meia-noite. E todos vocês estão convidados para participar desse relógio de oração. Amém? Nós vamos assistir um videozinho que vai estar retrocedendo, recapitulando o livro de 1 Reis e já nos projetando para o 2º livro dos Reis. E aí, irmão, a gente vai deixar a oração de Acabe para a próxima semana, para a gente aprender a orar igual a Acabe. Porque quando Acabe orou, Deus se levantou e disse assim: Acabe, essa peleja não é mais sua. Agora deixa comigo que eu vou resolver essa questão. Então, a gente vai orar, vai jejuar e a gente vai testificar do que Deus vai fazer nessa semana especial. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Coloca o vídeo. Eles foram originalmente escritos como um livro, contando uma história unificada, que começa no livro de Samuel, que acontece a sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. Assim, o livro dos reis conta a história da longa fila de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levam a nação de Israel diretamente ao desastre. O livro foi desenhado para ter 5 movimentos principais. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro, com o reinado de Salomão e a construção do templo, e depois, nessa última sessão, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 sessões centrais. O que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais, como Deus tentou impedir a corrupção de Israel enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável do pecado de Israel. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para seu filho Salomão. E as palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e viver em aliança somente com o Deus de Israel. Mas as palavras de Davi parecem que são vazias, porque Davi e Salomão conspiram a consolidação do novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um bom começo. O melhor momento de Salomão acontece quando ele pede a Deus por sabedoria para liderar Israel, e ele até conclui o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. Aqui a história realmente para e descreve detalhadamente o desenho desse templo. Assim como o desenho do tabernáculo na Torá, há também uma série de itens de ouro e joias e representações de anjos e árvores frutíferas. São todos simbolismos representando o Jardim do Éden. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus mora com seu povo. Mas assim que Salomão termina o templo, ele toma decisões terríveis e o reino desmorona. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis, centenas delas, por alianças políticas. E ele adota os seus deuses e introduz a adoração daqueles deuses em Israel. Salomão, em seguida, acumula quantidades enormes de riqueza, constrói um exército enorme e até institui o trabalho escravo em todos os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para a Torá e olhar as diretrizes de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, Salomão está quebrando todas elas. No momento em que ele morre, Salomão se parece mais com Faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima sessão do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. E é uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo. E sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam essa ideia, rebelam
separam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi, e esse novo reino do norte, chamado Israel, cuja capital, eventualmente, será Samaria. Jeroboão também constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão no sul. Ele coloca um bezerro de ouro em cada um para representar o Deus de Israel. A conexão com o Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bastante explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta de norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado através de alguns critérios. Eles adoravam somente o Deus de Israel ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo, e eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi ou se tornaram corruptos e injustos. E de acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reis no norte de Israel, 0 de 20. E então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, o que conecta ao outro grande propósito deste livro. E esse é o de introduzir a função dos profetas, figuras-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas não eram cartomantes, pelo contrário, falavam em nome do Deus de Israel e exerciam a função de vigilantes da aliança, o que significa que eles clamavam por idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos da Torá. E assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus então levanta os profetas para responsabilizá-los. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu, bem aqui no meio do livro. Elias era um homem selvagem vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e a sua esposa cananeia, Jezabel. Juntos, esses dois instituíram sobre Israel a adoração ao deus cananeu Baal. E assim, em uma história famosa, Elias desafiou 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual deus era real. Ambos construíram altares e oraram aos seus deuses, mas somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa o seu poder real para matar um agricultor israelita e roubar o vinhedo de sua família. E Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda do seu reino. Elias finalmente passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por 2 vezes a autoridade de Elias. O que é fascinante aqui é como o autor contou 7 feitos miraculosos de Elias, e então ele apresenta histórias de 14 atos de poder de Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e desempenharam o mesmo papel, confrontando os reis de Israel por idolatria e injustiça. E, infelizmente, eles não conseguiram afastar Israel da apostasia. Na próxima sessão, o reino do norte é abalado por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destrói a família de Acabe. E embora Jeú tenha sido inicialmente enviado por Deus, sua violência simplesmente ficou fora de controle. E cria esse ciclo de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Depois de Jeú, acontece uma série de golpes de Estado. E cada rei segue outros deuses e permite injustiças horríveis. Tudo isso leva ao capítulo 17 de 2 Reis. O grande império mau da Assíria desce e acaba completamente com o reino do norte. E a cidade capital de Samaria é conquistada. Os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. Agora, o capítulo 17 é fundamental. O autor interrompe a história e oferece essa reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a queda do reino do norte pela idolatria e infidelidade da aliança de Israel e seus reis. E assim Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O movimento final do livro conta a história do solitário reino do sul. E aqui encontramos alguns reis muito heróicos, como Ezequias, que confia em Deus quando os exércitos da Assíria batem a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobre esse pergaminho perdido da Torá no templo. Ele começa a ler, sente-se convicto e institui reformas religiosas para remover a idolatria e as influências cananeias na região. Mas Judá está longe demais. O rei bem no meio desses dois, Manassés, é o pior de todos. Ele não só introduz a adoração a estátuas no templo de Jerusalém, como também institui o sacrifício de crianças. E assim Deus envia profetas para dizer que o tempo acabou. Israel atingiu seu ponto sem retorno. Os capítulos finais contam a história do Império Babilônico invadindo Jerusalém, destruindo o templo e levando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. Assim, a história termina e nos deixa a pensar: será que Deus está cansado de Israel? Será que ele está cansado da linhagem de Davi? Bem, o parágrafo final avança cerca de 40 anos até o exílio e conta uma história muito estranha. É sobre Joaquim, um descendente de Davi, que teria sido rei se retornasse a Jerusalém. O rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto de sua vida,
vida e o livro termina. Não nos diz muito, mas é uma história que dá um vislumbre da esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Então a questão agora é: como Deus irá cumprir as suas promessas a Abraão, a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder a essas perguntas, você precisa ler sobre a sabedoria nos livros proféticos. Mas por enquanto, esse é o livro dos Reis.